Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de uma série de podcasts que estaremos realizando referente à saúde e segurança além do papel. Eu me chamo Celso Florian, sou CEO e diretor do Grupo Moratti, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, e estou como anfitrião recebendo aqui um grupo seleto de profissionais que vão tratar desse assunto para desmistificar o conceito errôneo que existe na maioria das pessoas dizendo que segurança e saúde não dá lucro, só dá prejuízo. E essa ideia desses podcasts é mostrar realmente que segurança e saúde dá lucro. Gostaria de apresentar aqui ao meu lado o engenheiro Jorge Baff, engenheiro eletricista, consultor técnico. À minha frente, André Rodrigues, técnico de segurança do trabalho, consultor técnico, e à minha frente também o Leonardo Matos, diretor comercial e meu sócio. E sem mais delongas, já passaria aí a bola para que nós possamos debater esse assunto e ajudar realmente a desmistificar esse assunto, passando tanto para os profissionais de segurança e medicina do trabalho, como também para os diretores e empresários, possam entender realmente que investir em segurança e saúde dá lucro. Acho que foi um bom começo, Celso. Obrigado aí pela apresentação, pelo início desse trabalho. Este é o primeiro episódio de diversos podcasts que serão gravados com assuntos relevantes à área de saúde e segurança, onde possamos trazer conhecimento neste mercado hoje tão mal atendido. Existem muitas empresas que fazem ou dizem fazer gestão de saúde e segurança, entretanto, pelo volume de multas e de acidentes que ocorrem, já é fato suficiente para entendermos que este trabalho não ocorre de maneira eficiente no mercado, né? Acho que o Jorge pode falar um pouco a respeito do assunto, né, Jorge? Muito bom. Obrigado pelo convite, a presença aqui. A segurança e saúde do trabalho, realmente, ela tem diversas maneiras da gente encarar isso. Uma dessas maneiras que nós vamos trazer hoje é a questão das contribuições previdenciárias obrigatórias. Todas as empresas estão sujeitas, né? Existe toda uma legislação aí, que é uma legislação inteligente, que se por um lado ela faz essa contribuição obrigatória, que é um imposto, por outro lado ela se permite que as empresas que conseguirem fazer uma gestão eficiente, eficaz, ela consegue reduzir muito essas contribuições e tornar isso um elemento competitivo para que elas possam crescer, porque quando existe um investimento em SST, não só a própria imagem dessa empresa melhora, a própria perenidade dela também vai se consolidando e isso gera economia no dia a dia. São algumas ações que desde os primeiros meses já podem surtir efeito positivo. E dentre essas situações previstas na lei, nós temos aquele famoso FAP, que certamente o empresariado já tem ouvido falar bastante, mas nem todos têm tido acesso a esse conhecimento de como pode fazer a gestão desse tributo, né? Atrelado ao FAP vem o GILRAT, que a gente vai depois explicar, né? Que são sempre siglas aí para poder facilitar ou pelo menos tentar facilitar o entendimento, e tem também o FAI, que está ligado à aposentadoria especial. André, se você quiser complementar. Complementando aí o que o Baff falou, né? O desconhecimento do conjunto desses tributos, né, que geram o FAP, faz com que às vezes o empresário ele não tenha noção do que ele está gastando. Por que a gente fala isso? Muitas vezes as equipes de segurança do trabalho ou o CETIT interno da empresa, ele fica muito focado em o atendimento à norma regulamentar, né? É o comum, né? E assim, isso, às vezes, por desconhecimento do empresário, do dono da empresa, ou das equipes, ou da diretoria de RH, ou da diretoria contábil, ou da diretoria jurídica, isso faz com que essa realidade esconda, né, os pontos onde a segurança do trabalho pode ajudar a empresa a gerar economia, gerando lucro. Né? Um exemplo, um acidente de trabalho, se ele for comunicado e gerar um afastamento, ele pode fazer com que a empresa tenha um aumento do índice do FAP, né?
E isso vai influenciar na folha de pagamento por 26 meses. Será que o empresário realmente sabe que essa conta existe e que está influenciando no dia a dia, no mensal do lucro dele, né? do resultado mensal dele, consequentemente no resultado anual, consequentemente no lucro dele, sendo que ele poderia, às vezes, com ações de prevenção, ações conjuntas, como o Bar falou, ele poderia gerar uma economia, investir em equipamentos de segurança, voltados à segurança do trabalho, equipamentos, máquinas novas, isolamentos, né? Com esse dinheiro que não está gastando devido a um acidente, um afastamento de doença, né? Trazendo modernidade e também uma efetiva segurança aos colaboradores, gerando, né, uma economia no pagamento do tributo. Vamos fazer, é o caminho contrário do acidente. Né? Na verdade, isso demonstra o dinheiro que as empresas deixam na mesa ao deixar mesmo de investir numa gestão eficiente de saúde e segurança. Mas deixam na mesa por desconhecimento. Eu diria que mais de 90% das empresas hoje no mercado, dado a nossa experiência, está mais ou menos isso, né? Leonardo, você como um diretor comercial tem contato aí com diversas empresas, né, que são clientes do Grupo Moratti. Você percebe nos contatos feitos com diretores ou gerentes de recursos humanos se existe pelo menos aí um sinal de preocupação ou de interesse, né, nesse aspecto de se envolver com isso que está sendo colocado aqui, do FAI, do FAP? Como você percebe isso? A pergunta é excelente porque na maioria das empresas, muito se ouve falar a respeito do JURAT, FAP, FAI. Entretanto, o conhecimento é muito superficial a respeito do assunto. Então, eles não são especialistas nisso. Na maioria das vezes, isso está no colo do recursos humanos, que já tem bastante trabalho, né? A galera do RH aí sabe que é trabalho, é muito trabalho. Então, eles acabam sendo atropelados pela demanda do cotidiano, não dando a devida atenção, não por escolha, sim, por essa demanda que se torna extenuante, né? Acabar que eles não conseguem trazer essa opção, esse estudo para a mesa, onde realmente pode viabilizar economias que a gente pode partir aí de, seja por uma reclassificação através de um diagnóstico, 1% de economia ao mês na folha de pagamento, seja por uma gestão eficaz que o FAP pode ter dobrado o índice de contribuição, com uma gestão eficiente ao longo de um período, cair pela metade, por exemplo. Realmente, as empresas elas têm um desconhecimento a respeito do assunto, pouco se fala a respeito disso, o que se fala está muito vago no mercado, então muita gente fala, vamos fazer a gestão do FAP, mas desconhecem realmente de como isso pode ser feito. Está muito vago no mercado, né? Acho que o Jorge aí com mais décadas de experiência aí consegue contribuir com esse assunto. Você sente que, como consultor técnico, como é o mercado em termos de empresas de consultoria, de segurança e medicina, tem tratado desse assunto também junto às empresas? Bem, no decorrer do nosso bate-papo, que não vai encerrar nesse episódio só, mas você entrou por um caminho, Celso, né, que quando fala das empresas que prestam serviço, como todo mercado. Tem empresas de excelência que prestam serviço muito bom, assertivo, que trazem resultado para o cliente de fato. Resultado não só o financeiro, mas é o resultado principal de segurança de vidas humanas, né? A saúde dos seus trabalhadores. Mas tem, por outro lado, também várias empresas do ramo que realmente não têm essa qualidade como resultado final para qualquer tipo desse trabalho. E isso para a questão de FAP também, né? Assim, os seguros, aí, o RAT, o SAT, não tem esse cuidado. E esse assunto tem um complicador a mais, que é
uma solução que está sendo entendida, compreendida, está crescendo mais agora. Quer dizer, então, empresas que já não faziam coisas que a gente trabalha há décadas, como assim falou o Léo. Quem dirá alguns assuntos que são mais recentes. Sim. Recentes, entre aspas, porque quando a gente fala de seguro acidente de trabalho, isso aí remonta a assim, época de o Getúlio Vargas, né, que assim, começou a discutir o assunto em 1937, alguma maneira de conseguir contribuir para uma previdência, para uma seguridade social relacionada aos trabalhadores. Então a gente entendemos que está caminhando para o centenário, mas sem uma eficiência e aplicabilidade, porque as empresas desconhecem do assunto. Isso não é falado quando a gente abre um CNPJ, e da mesma forma que não é procurado um advogado logo que se abre uma empresa, não é procurado uma assessoria de saúde e segurança para ter aí esse norte de como agir diante desses cenários, né? Uma coisa que eu vejo muito, para minha pouca experiência na área empresarial, é que o suporte da contabilidade, eles vão muito para o padrão. Qual que é o padrão do mercado com relação ao FAP para esse tipo de empresa? E ele bota aquele lá. O empresário paga desconhecendo que às vezes ele está pagando uma coisa que ele não deveria, entendeu? Aquilo entra no prejuízo dele, né? Por quê? Por falta de informação, por pura falta de precaução e conhecimento até, né? Às vezes, assim, não estou aqui falando que o contador está fazendo errado, mas a gente vê que, assim, existe uma padronização de impostos, né? Que eles colocam a empresa, você está abrindo essa empresa, você vai ter aqui esse 2%, esse 2% aqui do Gilrat, né? Se o funcionário vai estar, um soldador, ele está exposto aqui, possivelmente você vai pagar aí uns 6% do FAI, né? E, assim, se sofrer acidente, lascou o FAI, porque vai aumentar bastante. Mas a gente paga aqui um padrãozinho para você não ficar, assim, sendo mal visto hoje em dia, Receita Federal. Realmente, era basicamente o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho que via, mas não tinha essa visão mais, vamos pensar assim, de arrecadatória, né? Que hoje tem a Receita Federal. E, assim, o empresário, eu entendo que, eu vejo, ele fica meio vendido. Vamos fazer o padrão, porém, ele pode estar ou pagando demais ou pagando de menos. Isso pode gerar um problema no futuro. Nós estamos vendo o FAI, o FAP, o Gilrat, é um filé, um filão que está aí nas empresas, tendo um gasto excessivo, né? E que não está sendo bem aproveitado. E como foi colocado pelo engenheiro Jorge, algumas empresas, né, fazem um trabalho, mas poucos têm desenvolvido. E aí, Leonardo, eu pergunto, o que está passando e pensando a respeito desse assunto, Gilrat, FAP e FAI? Bom, Celso, nós atuamos de maneira mais minuciosa, trato com o cliente, desde o diagnóstico para entendimento se a classificação do KNAI confere com a atividade fim da empresa, realmente, até para saber se ela está contribuindo com o que deveria, se ela está pagando um pouco a mais ou se está pagando a menos, que é um outro problema. Cedo ou tarde, quando isso vem à tona, que a Receita identifica isso, a Previdência identifica isso, ela pode pedir o recolhimento com as atas, né? E sabe-se lá de quanto tempo. Então, realmente, além deste diagnóstico para classificação de atividade, o Grupo Moratti também trabalha com assessoria contenciosa, né? Faz esse acompanhamento, faz a gestão, coloca a equipe para atuar dentro do cliente, fazendo com que esse cliente tenha uma medida eficiente de controle e acompanhamento, diminuindo assim os acidentes, diminuindo os afastamentos, conscientizando a população dela para que não ocorram realmente esses poréns que elevam aí o FAP ao teto,
fazendo com que o empresário desembolse mais impostos além dos vários que já conhecemos, né? O Grupo Moratti está preparando alguma coisa para dar esse atendimento às empresas? Ah, sim, nós temos equipe especializada para isso. Nós saímos aí na busca do conhecimento, aplicabilidade em alguns casos, tornando-se assim os cases de sucesso para que possamos replicar isso para diversos clientes. Então, com certeza, já atuamos com isso, estamos prontos aí para atender toda a demanda que estiver represada. Então, esse aspecto, né, que colocado muito bem pelo Leonardo, e que se a empresa estiver hoje pagando a mínimos, é passível de punição. Como é que o governo está vendo isso? Hoje existe um sistema de fiscalização que pode perceber que as empresas estão hoje fazendo de uma maneira errônea, até com desconhecimento muitas vezes, né, de essa contribuição devia ser feita. Como é que o governo está vendo isso? Legal, isso é um fator importante, né? Porque o governo hoje ele investe muito nessa questão de informatização, nessa questão de troca de dados dos vários órgãos de governo, gestão, acompanhamento, fiscalização, desde o advento do SPED fiscal, onde as empresas já informam há décadas muitos dados sobre as suas operações, as contabilidades, o faturamento, lucro, enfim. Também há, nos últimos anos, uma grande massa de informação que está sendo passada para o governo na parte de segurança e saúde. E isso aí é o que permite cruzar os dados. Então, quando a área de SST, a área de Receita e Federal, a área do INSS, a Previdência propriamente dita, influem nessa questão de informatização, o governo está com praticamente um número imenso de dados para serem processados. A gente vê, é verdade isso, né? A gente vê que no final do ano passado, no final de 2023, foram comunicados, se não me engano, 6 milhões de empresas, mais de 6 milhões de empresas, sobre erros, não vamos falar de má fé, erros que as empresas cometeram em algum item ou em vários itens dessa situação, dessa neolegislação toda. Então, realmente, o governo tem condição hoje, pela via digital, né, informatizada, de saber quem está fazendo o quê, quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Já está sendo dado, apesar desses anos já estarem ocorrendo, já faz uns 4 anos, quando juntou essa parte de SST, ainda está sendo dado um tempo para algumas empresas, para as empresas se corrigirem. Isso só vai acontecer quando as empresas tomarem pé dessa situação, no sentido de estar trazendo para as suas organizações inteligência para poder fazer acontecer. As situações de acidentes, doenças do trabalho, as situações de desorganização nessas áreas de segurança e medicina do seu trabalho dentro das próprias empresas, e ainda considerando que a maioria das empresas não tem, porque nós estamos falando de empresas médias e grandes que têm uma equipe de SST. As empresas pequenas, microempresas, tal, não tem. Então, menos chance ainda elas vão poder atuar para poder gerenciar tudo isso que está sendo colocado à disposição. Colocado à disposição porque existe a divulgação, existe as empresas que prestam esses serviços também procurando mostrar essa situação, como nós estamos fazendo hoje aqui, tá? Ou seja, então, todas as empresas estão sujeitas a essas contribuições, para não falar impostos, né? Mas no fundo traduz nisso, porque trata-se de algo que a empresa de recurso financeiro que ela vai despender para continuar aí trabalhando, né? E isso tem que ser levado muito em consideração. Então, o governo tem sim um forte
sistema, de meu hardware e softwares, aí, aplicativos, para perseguir isso e trazer resultado para os cofres do governo, porque a gente está vendo que eles estão muito atrás. E essas multas são, sim, valores significativos ou não? Significativos. Vamos pensar assim, se a empresa não tem informação para emitir um PPP de um funcionário, ela pode pagar R$3.000 desse funcionário. Né? A falta da LTCAT para a informação do PPP são 30 mil. Só que dependendo da situação da realidade da empresa, essa multa ela se multiplica. Pode chegar a R$300 mil. Né? Mais de 300 mil reais. Multas, o Sim. céu é o limite. O céu é o limite hoje para a Receita Federal. E assim, por isso da importância, como o Bafo falou, de que está interligado informações da Receita, dos impostos que as empresas pagam, do recolhimento de aposentadorias que a empresa paga junto ao INSS, né? De outros tributos relacionados ao Ministério da Fazenda ou ao Ministério do Trabalho e Emprego, a importância, assim, esse conhecimento de que esses ministérios, né, esses órgãos governamentais estão entrelaçando as informações, a empresa ela tem que estar preparada para entrelaçar essas informações dentro dela mesma. Então tem que juntar RH, tem que juntar jurídico, tem que juntar a área contábil, tem que juntar o SST. Essas áreas elas têm que se conversar. Por quê? Foi feita a LTCAT, né? Foi identificada um risco ali onde há necessidade de pagamento do FAI. E ali você vai precisar colocar um código GFIP. Quem tem que analisar isso junto com o SST, o jurídico trabalhista? Vê legislação. Vai pagar tributo? Quem tem que ter conhecimento de que o tributo tem que ser pago? É o contábil. E o RH. Então, a partir de agora, já deveria estar acontecendo, mas agora é eficiente. Mas esse é assunto para outros episódios, né, pessoal? Uma vez que estamos aí fazendo essa abertura de diversos episódios voltados aos assuntos ligados ao GILRAD, FAP e FAI, traremos nos próximos episódios um pouco mais de conhecimento aí para dar suporte para as empresas. Certo, pessoal? Isso aí. Então, podemos, resumidamente aqui desse nosso bate-papo, primeiro um alerta aos profissionais de segurança e medicina do trabalho que comece a ver, né, com bons olhos essas informações para o empresário. Tá? E que os diretores, né, e empresários começarem também a focar nesse assunto para que não possam ser penalizados, né, por omissão ou por desconhecimento, e de que as empresas estejam especializadas para isso, como o Leonardo falou, o Morato está especializado nisso, com equipe de trabalho, para dar atendimento. E como compromisso que assumimos, nos próximos episódios vamos detalhar a respeito do GILRAD, outros episódios detalhar as questões do FAP e em seguida falar um pouco do FAI. E entrar depois nas documentações exigidas e que vão munir todas essas informações para que a empresa tenha essa antecipação da vulnerabilidade e respaldo técnico suficiente para a perenidade do seu trabalho. Correto, senhores? Sim. Quero agradecer a presença do engenheiro Jorge Bafo, do André Rodrigues, meu sócio, diretor, CEO do Grupo Moratti. Pessoal, até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.